Muito bem, chegamos ao sexto e último encontro desse curso sobre doutrina social da Igreja, no modelo de ensino à distância, e hoje nós vamos completar os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, que iniciamos com a bússola, com a dignidade da pessoa humana, o sul, o bem comum, o norte, que orienta a atividade social e política, o leste, a função social da propriedade privada, o oeste, a opção preferencial pelos pobres. E aí tratamos da autoridade, o exercício da autoridade que vem de Deus a serviço do próximo, essa linha vertical. E hoje nós vamos tratar da participação na comunidade e do princípio da subsidiariedade. Ele guarda uma relação com o exercício da autoridade, o tema da subsidiariedade, do subsídio, da ajuda de alguém que está acima para alguém que está embaixo, numa posição inferior. Os dois são muito relacionados e ambos, o tema da autoridade, o tema da subsidiariedade, da participação, dizem respeito essencialmente à vida cívica, à vida política, que hoje nós vamos perpassar. Nós vimos que com esse conjunto de ensinamentos, a gente pode notar que a doutrina social da Igreja é uma grande riqueza, é um tesouro, é uma base na qual nós podemos nos apoiar para viver a nossa vida comunitária, para viver a nossa vida política, viver a nossa vida social, profissional. E participar da vida comum, participar da criação, participar da construção em conjunto da nossa sociedade é um fator essencial para a realização humana. Toda pessoa vive necessariamente em sociedade. Seria uma abstração imaginar alguém vivendo fora de uma sociedade, fora de um grupo. Como diz Aristóteles, o homem é um animal político. Por natureza, somos um animal da convivência. Somos um ser em relação com outros seres. E isso decorre da nossa semelhança com Deus, que é trinitário, que é um Deus comunitário, por assim dizer. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Deus é a Trindade, nós nascemos necessariamente num contexto de trindade, num contexto de relação. Um pai e uma mãe que geram um filho, estabelecem uma comunidade familiar. 2 irmãos, 3 irmãos que estabelecem uma comunidade fraterna. Colegas de trabalho, colegas de escola. Não há como crescer fora da relação com outras pessoas. O homem, então, é um ser social. E, no fundo, nós exercitamos também a nossa vida espiritual no plano comunitário. Todas as igrejas, todas as religiões implicam em comunidades que convivem e professam uma mesma fé. A vida econômica, a vida cultural também não é possível fora de sociedades, fora de grupos. Então, essa é uma primeira razão ontológica da nossa natureza, da nossa antropologia, fazer parte da nossa vida a participação, algo natural, espontâneo. A segunda razão para o viver em comunidade é que não podemos dar frutos fora da vida comunitária. Os nossos talentos, vimos no primeiro encontro que somos coautores da criação, damos frutos na sociedade. Esses frutos só são possíveis na relação com outras pessoas, na participação da sociedade. E esses frutos visam, como nós vimos de início, visam sempre o bem comum. Um bem que não é só o bem pessoal, só o bem individual, mas é o bem de uma comunidade maior, onde ninguém é excluído. Todos estão incluídos, todos estão incluídos e participam na sua medida, na sua competência, no seu grau de autonomia, na construção desse bem comum que é maior. A Igreja, enquanto mãe e mestra, tem esse papel de, em nome do Evangelho, de apontar esses valores da vida comunitária e da vida social, dando testemunho deles e convidando as pessoas a viverem também em comunidade. Muito bem. Se essa vida em comunidade, em sociedade, não é um plus, não é algo que a gente pode escolher ou não, se ela é da natureza humana, ela implica necessariamente
os talentos de cada pessoa que estão integrando, que está integrando um grupo ou uma sociedade. Precisa que cada pessoa, pode ser uma criança, um idoso, um jovem, seja acolhido e tenha seu lugar na companhia, na relação com outras pessoas. Portanto, chegamos a um outro conceito, que é o tema da organização social, os organismos sociais, dos grupos intermediários, das associações, das sociedades. Nós vamos dando forma às associações, sociedades, aos grupos, conforme nós nos relacionamos com as pessoas que compõem esses grupos. Sabemos que a célula fundamental é a família. É o primeiro lugar de associação, o primeiro lugar de vida comunitária é a família. Depois uma comunidade maior, que pode ser uma comunidade num bairro, uma comunidade escolar. No caso de uma cidade como São Paulo, temos uma subprefeitura, uma prefeitura regional, até chegar ao plano da cidade. Depois as cidades se associam em regiões, em consórcios, em regiões metropolitanas, um aglomerado regional, numa rede regional de cidades, e essas redes vão formando os estados. Depois os estados se associam entre si, no caso de uma federação, até formar a união. São como círculos concêntricos, que vão do menor para o maior. Uma empresa é uma comunidade, uma família é uma comunidade, o Estado é uma comunidade, a sociedade global, a aldeia global é uma grande comunidade. E o importante é que sempre, não importa o grau de complexidade ou o tamanho dessas comunidades, a vida esteja sempre orientada para o bem comum. Ele é o norte. Nós partimos da dignidade da pessoa tendo como norte o bem comum. E as pessoas individualmente lutam pelo bem comum e os grupos e as comunidades lutam também por esse bem comum. Não há conflito, não há divergência. É um caminho na mesma direção. No século XX, especialmente na segunda metade do século XX, o tema da democracia, o tema do conceito da democracia participativa ficou muito em voga. Em países no hemisfério norte, em países no hemisfério sul, virou quase que uma certa moda a democracia. A questão é se, quando nós falamos de vida em comunidade, se é o mesmo conceito da vida democrática ou do conceito político democrático que está difundido na maior parte dos espaços. Infelizmente, temos que dizer que não. São duas visões distintas. Essa visão da participação democrática, ela é quase que uma perspectiva facultativa. Você tem o direito de participar ou o direito de não participar. Alguns vão poder até afirmar que você tem um dever de participar, mas é um dever imposto por uma lei ou pelo Estado, por uma autoridade, ou não tem esse dever de participar, dependendo da sua idade, dependendo da tarefa ou da atribuição. O conceito de comunidade é diferente. O conceito de participação comunitária, na perspectiva cristã, não é algo opcional, não é um direito ou um dever, é algo ontológico, é constitutivo do ser humano ser em comunidade, ser com o outro. E a omissão dessa participação, no contexto cristão, nós podemos até dizer que é um pecado. Pequei por pensamento, por atos ou por omissão. Porque nós não nos realizamos, Deus nos convida, o Criador nos convida para integrar o seu corpo místico, a sua comunidade que é a igreja, e pela própria natureza humana, porque é impossível ser isoladamente, é impossível ser de uma forma completamente autônoma. Nós somos em relação com Deus, nós somos em relação aos nossos pais, nós somos em relação aos irmãos, aos colegas de trabalho, nós somos sempre em relação com os outros. Durante um certo tempo na Europa, na França, se dizia que a participação era fundamental e virou uma coqueluche a questão da participação, dando voz a todas as pessoas. E isso foi muito bom, foi muito importante, porque, inclusive, por exemplo, no âmbito das escolas, era importante dar voz às crianças e aos jovens. Isso segue sendo algo importante, inclusive do ponto de vista pedagógico. Porém, muitas vezes, essa moda de dar voz, de fazer de tudo, entre aspas, uma democracia, não ia até o seu final, porque se dava voz, mas não se dava
o voto, que é a capacidade de transformar a realidade. Ou se dava voz, mas não se dava vez no lugar e no momento correto. E aquilo virava quase que uma bolha de todo mundo tendo a palavra, tendo a palavra, tendo a palavra, mas no fundo as realidades não se transformavam. Então, o que a gente pode chamar das pseudodemocracias. Afinal, se são regimes democráticos, dão voz, você tem o direito a voto, a falar, a participar diretamente, mas não transformam, que vantagem existe nesse tipo de regime? No caso na perspectiva cristã, é necessariamente dar vez, voz e voto, necessariamente em função de um bem comum. E um bem comum que todas as pessoas estão buscando simultaneamente, né? Todas querem um bem comum. Não se trata nem de se colocar em oposição, em partidos distintos, em sindicatos distintos que se confrontam e será a vontade de um em detrimento da vontade de outro. Isso não é a visão cristã, porque ela seria excludente, ela seria contraditória com a própria perspectiva de um Deus que é o Pai e é o Pai de todos, que não exclui ninguém, que não faz distinção de pessoas. Vejam que a participação não se trata, portanto, de uma mera moda ou de um conceito ou de um ideal político, mas, numa perspectiva da doutrina social da Igreja, é algo que surge da dignidade da pessoa humana, surge da natureza, da dignidade da pessoa humana, que é criada à imagem e semelhança de Deus e é capaz de escolher o bem, o belo, o verdadeiro, de forma consciente e responsável, compartilhando isso com outras pessoas. A segunda questão que é importante ressaltar é que não há vida e participação comunitária sem o respeito à autoridade. Hoje em dia também está muito em moda as organizações mais horizontais, em rede, onde a gente tende a diminuir ou excluir ou tornar desnecessária a figura de uma autoridade. Ao contrário, toda a comunidade sabe que é necessário que alguém exerça uma função de coordenação, uma função de regência, uma função de ordenação ou de governo para que essa comunidade não se perca. Claro que alguém que seja capaz de manter a comunidade unida, de escutar, de permitir que a participação ocorra de uma forma eficiente, eficaz, ética, mas a autoridade está ali. O Papa Francisco tem falado da autoridade monocrática do Papa, que de fato ele tem, porém ele trabalha de uma forma colegiada com conselheiros, um conselheiro de cada continente. São as duas coisas em equilíbrio, o aspecto comunitário, colegiado, com o aspecto vertical da autoridade, a dimensão horizontal e vertical da cruz. O ponto de equilíbrio, o centro, é o próprio Cristo, que soube exercer como ninguém, simultaneamente a autoridade e a vida em comunidade. Ele promovia a vida entre os discípulos, promovia a vida entre os apóstolos, promovia o crescimento, o desenvolvimento, a santidade de cada um, sem, no entanto, perder sua autoridade. E a autoridade que fica mais clara no momento da cruz, onde ele se deixa levar, conduzir, e foi morto pelos algozes, e diz no final: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. E com isso a Igreja inicia a sua vida na Terra, tendo Cristo como referência, como caminho, verdade e vida. Então, participar não se opõe à autoridade, são dois conceitos e dois valores que caminham juntos. Né? E também participar, outra confusão, não significa o igualitarismo ideológico, que foi buscado nos regimes comunistas, serem todos iguais, um partido centralizador, tecnocrático, que planejaria toda a economia, toda a política e distribuiria os bens, dando a ideia de que isso seria uma vida realmente comunitária. Até o nome comunismo, que evoca a questão comunitária, na verdade não produziu nem justiça, nem igualdade, nem liberdade, mas produziu ditadura, autoritarismo, o oposto da democracia. Então, a chave de compreensão vai ser sempre o bem comum, que é o norte. Né? A chave de compreensão, se é uma comunidade que está vivendo bem, é se ela está perseguindo o bem comum, partindo da dignidade da pessoa humana, o sul e o norte. Muito bem. Essa definição de bem comum nós já fizemos, que é o conjunto das condições necessárias para que cada indivíduo e o conjunto da comunidade se desenvolva de uma maneira integral.
as condições espirituais e materiais, e a participação na vida em família, a participação comunitária, a participação nos grupos intermediários, perseguindo esse bem comum, as condições para que todos se desenvolvam de uma forma íntegra e integral. Dito isso, esse aspecto mais antropológico, valeria a pena nós identificarmos 3 tipos de agrupamento comunitário, 3 tipos de sociedade e de que modo elas vivem na prática essa participação. Há um primeiro tipo de agrupamento que não busca o bem comum e onde a participação não é possível. Eu já falei disso no totalitarismo ou nos regimes comunistas. No fundo, trata-se de um fatalismo. Nada pode ser feito. Não façamos nada. As coisas vão evoluir por si só. Há um tipo de ecologismo que fala nesse sentido, que quase que não vale a pena participar do mundo. Nesse caso, até um pouco antes, a ideia do comunismo como uma ideologia marcante, aqui é quase que o puro fatalismo. O fluido da evolução, o fluido da vida vai conduzir a sociedade para o bem. Mas, no fundo, é um fatalismo. E se, eventualmente, toda a sociedade está indo para a morte, está indo para o caos, esse fatalismo não vai fazer nada em contrário. Então, não há uma busca do bem comum e nem a participação. As duas coisas estão excluídas. Há algumas sociedades que permitem a participação, mas não se busca o bem comum. E dizemos que é a sociedade do laissez-faire, deixa-se que se faça. Deixa que as coisas avancem, deixa que os atores se interajam, que o mercado regule. Né? É um idealismo que foi criado pelos fundadores do liberalismo que pensavam que as forças do mercado, a mão invisível do mercado, organizaria toda a sociedade, daria uma racionalidade para toda a sociedade. E nós vemos, por exemplo, nas catástrofes econômicas, nas crises da década de 1930, na crise recente de 2008, as bolhas especulativas, que, na verdade, esse bem comum, não sendo definido, não sendo buscado, a sociedade tende ao caos, tende à falência, como um todo. Né? Então, houve liberdade, houve participação, mas não houve uma busca para o bem comum. É o segundo tipo. A terceira possibilidade é quando nós buscamos o bem comum, pretendemos buscar o bem comum, mas não deixamos que as pessoas participem. Pois, afinal, alguém terá uma razão, será a pessoa mais correta, o interesse geral vai determinar o rumo daquele grupo, daquela sociedade. E aí aqui nós caímos nas sociedades totalitárias. Aqui sim, nas sociedades totalitárias, ou nas seitas, né? Ou exemplo das nações coletivistas soviéticas, ou na Ásia, e tratava-se de tentar construir um bem sem levar em conta a participação, à custa da voz, da participação e da vez das pessoas que integram a comunidade. E um quarto grupo, que seria o grupo ideal, um tipo de agrupamento ideal, que busca simultaneamente o bem comum e a participação. É o que propõe a doutrina social da Igreja. Um ideal que precisa ser construído, justo. Não quer dizer que ele não vai se realizar, não quer dizer que esse ideal um dia possa se realizar, ou ele pode se realizar em momentos, em locais, em circunstâncias diversas, mas ele é um ideal que é possível e desejável que se busque. O ideal do bem comum e o ideal da participação, na mesma comunidade. Isso seja para a comunidade familiar, seja para a comunidade empresarial, seja para a comunidade política. No campo da comunidade empresarial, podemos lembrar o exemplo do movimento Focolare, onde as empresas de comunhão buscam exatamente esse ideal. De que forma? Tendo o lucro que a empresa ofere com a venda dos seus produtos, dos seus serviços, ele é distribuído em 3 partes. Uma primeira parte, ele é investido na própria empresa, para que ela se desenvolva e possa participar do mercado de uma forma saudável. Uma segunda parte, nos funcionários da empresa, para que eles, enquanto pessoas, se desenvolvam de uma forma integral. E uma terceira parte, investida na comunidade do entorno, onde possa haver pobreza, injustiça ou alguma necessidade comunitária social.
É, então, uma empresa que busca simultaneamente o bem comum da empresa e da sociedade no seu entorno e o desenvolvimento e a participação de cada uma das pessoas. Muitas dessas empresas caminham, inclusive, no sentido da cogestão, onde proprietários e funcionários, colaboradores, todos eles participam desse modelo de gestão. Tudo isso precisa de um critério para a organização. E aqui é um conceito que é importante a gente destacar, que é o conceito da subsidiariedade. Eu vou tratar um pouquinho desse conceito, porque ele é fundamental e é muito pouco conhecido, e caminha junto com a ideia da comunidade, a ideia da subsidiariedade. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, na palavra subsidiariedade, existe o conceito do subsídio. Quem pode subsidiar uma comunidade, se não alguém que tenha mais condições ou esteja num nível superior? Por exemplo, a nação, o governo federal, pode e deve subsidiar o governo estadual, ou o governo estadual pode e deve subsidiar um governo municipal. Isso é verdade. Ou alguém que é mais rico, que pode subsidiar com uma bolsa de estudos, ou com um financiamento, uma capitalização, alguém que precisa de recurso. Isso é verdade. Porém, partindo da noção da comunidade, da participação comunitária, é importante que se respeite a condição de que cada uma das comunidades menores se desenvolvam na liberdade e na responsabilidade da maneira mais autônoma possível. Vamos voltar ao exemplo da família. Num círculo familiar, boa parte das decisões, dos cuidados para o bem comum são feitos ali, entre os pais, os filhos, os avós, os tios, os primos. Aquela comunidade familiar dá conta da maior parte das tarefas, ou das obrigações, ou das condições necessárias para que a própria comunidade se desenvolva. Quando uma comunidade familiar não dá mais conta, porque não é capaz de educar um número grande de crianças, por exemplo, ela vai buscar outras comunidades familiares para criar uma escola no bairro, ou uma escola naquele município pequeno. Então ela cede parte da responsabilidade educativa da família a uma escola, mas a primeira atribuição é da família. Aí uma escola numa cidade não é suficiente para atender todas as famílias, há uma rede municipal de escolas, há uma secretaria de educação que coordena uma rede. Uma escola, um conjunto de escolas cede a uma instância superior parte da sua atribuição de organizar essa rede. Essa noção é difícil compreender porque nós temos uma tendência de ver a organização da sociedade de cima para baixo. Como quem tem autoridade, o presidente, o governador, é que cede parte da sua autoridade, ele permite que uma sociedade, um grupo menor, faça alguma coisa. Mas é o contrário, na perspectiva da sociedade, da subsidiariedade, quem permite que a sociedade maior faça alguma coisa é quem é a sociedade menor. Nós concedemos parte do poder para uma instância maior, uma instância superior, enquanto for necessário. Senão, nós faremos aquela atividade, aquele serviço, aquele bem por nós mesmos. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1883, a subsidiariedade está descrita da seguinte forma. Uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade inferior, privando essa sociedade inferior das suas competências, das suas possibilidades, da sua criatividade, da sua força. Mas essa sociedade superior deve antes apoiá-la, apoiar a sociedade inferior em caso de necessidade, somente em caso de necessidade, e ajudá-la a coordenar a sua ação com outras componentes sociais, tendo em vista o bem comum. É uma definição muito boa que indica esse respeito, esse cuidado da pessoa, da sociedade superior, de não interferir, de não comandar a inferior. Um exemplo que é conhecido, sabe-se que na China,
é o governo central que define o número de crianças que uma família pode ter ou não ter. Isso é uma interferência, é uma ingerência que fere a liberdade, o livre-arbítrio do casal, dos pais, em escolher o tamanho da própria família. Claro que de uma forma responsável, de uma forma adulta, madura, pensando no bem comum da sua família, pensando no bem comum da sua cidade ou do próprio país. Né? E aí, se a escolha é ter 1, ou 2, ou 3, ou 5 filhos, será uma escolha familiar. O oposto disso é o caso da Europa, onde, por liberdade, muitos casais preferem não ter filhos e a taxa de natalidade vem caindo. E se percebe que problemas econômicos, inclusive, vão ocorrer, porque faltam pessoas para trabalhar, para operar as indústrias. E aí começam a chegar os imigrantes com famílias maiores e suprindo o que aquelas famílias europeias foram abrindo mão, né, da possibilidade de gerar filhos e ter famílias maiores. Uma motivada por um planejamento central, por um controle do Estado, e outra motivada pela liberdade, pela uma economia liberal, que tende a apontar para o egoísmo dos pais, dos filhos, das mães, que vão deixando, vão protelando, inclusive, a geração de filhos, e às vezes muitos decidem por não ter filhos. No fundo, há um conceito, os conceitos da dignidade da pessoa humana e do bem comum orientam o conceito da subsidiariedade. Dizer mais falando um pouco com outras palavras, uma comunidade de ordem superior ou uma comunidade maior não deve intervir na vida de uma comunidade menor. Ao contrário, a comunidade maior deverá permitir que essa comunidade menor não somente atinja os seus propósitos, seus objetivos, mas viva de maneira harmoniosa com outras comunidades. Isso é o princípio da subsidiariedade. Ele é fundamental porque quando nós temos muitas comunidades vivendo em conjunto, muitas, algumas menores, outras médias, outras maiores, ou algumas em nível inferior, outras em nível superior, é necessário uma regra, um princípio para orientar a articulação e a coordenação entre esses corpos intermediários, entre esses grupos, entre essas esferas de competência própria de cada uma das comunidades. A grande questão que muitas pessoas colocam mas se não há uma autoridade mundial, uma autoridade nacional que defina as coisas, as sociedades menores vão se perder. Poderiam se perder, mas não se perdem porque elas perseguem o bem comum desde do nível mais baixo, desde o nível mais simples. Nós temos acesso à condição de reconhecer no próprio Deus, que é o sumo bem, o definidor dos critérios para a ação social e política, e não nos perdemos porque ontologicamente nós buscamos esse bem comum e buscamos a solidariedade e a subsidiariedade. Em uma palavra, trata-se de uma visão ascendente do poder. O poder vem de baixo para cima, na expressão inglesa bottom-up, e não o poder de cima para baixo, o poder top-down. Depois nós vamos falar um pouquinho das patologias para esclarecer esse tema da subsidiariedade, mas gostaria de deixar uma palavra dizendo que esse princípio vem sendo exaltado pelos papas mais recentes, Papa Francisco, Bento XVI, João Paulo II, exatamente como um princípio que coloca em crítica os regimes totalitários, centralizadores, numa perspectiva marxista, comunista, como os regimes ultraliberais do laissez-faire, que no fundo não visam um bem comum, não trabalham a busca de um bem comum. Esses dois extremos que marcaram o século XX, inclusive a Guerra Fria e as duas dimensões ideológicas principais que vigoraram durante o século XX, a Igreja aponta para o princípio da subsidiariedade como um princípio que deverá, sem dúvida, orientar a história da humanidade nesse século XXI. Encerro por aqui e vamos passar em seguida para a questão das patologias. Muito obrigado.